Christopher Nolan conseguiu se superar após atingir um dos pontos altos da sua carreira ao ganhar 2 Oscars por seu longa anterior, Oppenheimer. O diretor britânico, conhecido por fazer verdadeiros eventos de seus filmes, decidiu adaptar um dos alicerces da literatura ocidental como seu próximo projeto, convidando metade de Hollywood para integrar o elenco e rodando o filme completamente em câmeras IMAX, usando 6 países como locações. Mas será que essa empreitada deu certo? É isso que nós vamos descobrir. E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Pedro, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo no canal do Cinema com João Pedro. E no vídeo de hoje eu vim aqui falar para vocês sobre um dos lançamentos mais recentes e um dos lançamentos mais aguardados do ano, o qual já está em exibição exclusiva nos cinemas, que é A Odisseia, um filme dos gêneros épico, aventura e fantasia, lançado em 2026 e dirigido pelo Christopher Nolan. Ele é baseado no poema épico grego de mesmo nome, com autoria atribuída a Homero e composto no século 8 a.C. E a trama acompanha Odisseu, o rei grego de Ítaca, em sua longa e perigosa jornada de volta para casa após a Guerra de Troia, enfrentando gigantes, bruxas e a fúria dos deuses. Enquanto isso, sua esposa Penélope e seu filho Telêmaco o aguardam ansiosamente para evitar que o trono de Ítaca caia nas mãos de pretendentes malignos. Eu acho que eu nem preciso dizer que este era, sem sombra de dúvida, um dos meus filmes mais aguardados do ano, tanto pela direção do Christopher Nolan, que sempre faz eventos cinematográficos com seus filmes. A gente vê aí a trilogia do Cavaleiro das Trevas, A Origem, Interestelar, Dunkirk, Tenet e o próprio Oppenheimer. Mas também eu gostei muito da proposta dele de tentar adaptar um dos verdadeiros alicerces da literatura ocidental para um público contemporâneo. E o resultado é um épico com E maiúsculo, que é simultaneamente monumental na sua ambição e profundamente humano na sua essência, ancorado à realidade pelo ótimo desempenho do seu colossal elenco e pela naturalidade dos seus aspectos técnicos, os quais permitem uma imersão completa na visão do diretor. O roteiro de A Odisseia é escrito pelo próprio diretor, o Christopher Nolan, e o primeiro destaque reside no resgate das suas marcas registradas como cineasta, como, por exemplo, o uso da narrativa não linear, que encaixa como uma luva na proposta do diretor de colocar o espectador na mente do protagonista. Em segundo lugar, a maneira com a qual o Nolan estrutura a narrativa resgata não só a ambição de épicos que marcaram a história do cinema, como Os 10 Mandamentos e Lawrence da Arábia, mas também a tradição oral do poema de Homero, com cada desenrolar sendo revelado aos personagens através do ato interpessoal de contar histórias. Eu achei esse detalhe simplesmente genial. E em terceiro lugar, é impressionante notar a versatilidade do Christopher Nolan em adaptar algumas das partes mais fantasiosas do poema, flertando com gêneros como o terror e a fantasia, sem perder o realismo. Existem pelo menos 4 sequências aqui que me deixaram completamente embasbacado. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como que o Christopher Nolan fez isso? E essas cenas são só mais uma prova do quão bom ele é como diretor de épicos. Em quarto lugar, eu amei a maneira com a qual o diretor lidou com a mitologia presente no poema, já que aqui ele foca mais na parte humana da história, retratando entidades como Zeus e Poseidon através de fenômenos da natureza, enquanto a única deusa presente em tela, que é a Atena, serve como uma bússola moral para o protagonista.
E em quinto lugar, ao focar na parte mais humana da história, o Christopher Nolan encontra maneiras bem interessantes de lidar com temas muito relevantes para os dias de hoje, baseado no que os gregos chamavam de a Lei de Zeus. A Lei de Zeus consistia no seguinte lema: trate o teu próximo como a ti mesmo, pois o teu próximo pode ser um Deus disfarçado. E o Christopher Nolan usa esse lema para lidar com temas muito interessantes, como as consequências morais da guerra, a destruição de civilizações e a importância de se lembrar do passado para compreender o presente e mudar o futuro. E isso faz com que a Odisseia seja um complemento muito eficaz para Oppenheimer, já que ambos têm uma mensagem claramente anti-guerra. Devido ao seu tamanho impressionante, o elenco é uma das partes mais difíceis de analisar de A Odisseia. Mas o Christopher Nolan dá a cada ator aqui sua oportunidade de brilhar, com alguns destaques visíveis. Do lado dos protagonistas, em primeiro lugar, o Matt Damon domina a tela como Odisseu, entregando uma performance que reforça a humanidade do roteiro e que também leva o espectador a compartilhar do peso e do arrependimento que assolam o seu personagem, que possui um caráter que é essencialmente falho. Em segundo lugar, a Anne Hathaway como Penélope entrega o seu melhor desempenho desde Os Miseráveis, ao se ver dividida entre o peso de cumprir uma promessa e a esperança inabalável pelo retorno do marido, exalando uma autoridade que serve de contraste perfeito para a hesitação que define a personagem. E, em terceiro lugar, o Tom Holland entrega uma performance bem convincente que demonstra uma maturidade bem palpável como o Telêmaco, nos afastando do seu papel mais conhecido como Homem-Aranha e nos acompanhando numa jornada de amadurecimento bem incrível, com o personagem dele tendo um dos arcos narrativos mais completos da trama. No lado coadjuvante, o Robert Pattinson é extremamente convincente como um dos principais antagonistas da trama, o Antínuo, com ele replicando aquele arquétipo clássico de vilão bem ardiloso e manipulador, e eu creio que essa performance prova ainda mais a sua versatilidade como ator após um ótimo desempenho em O Drama. Em segundo lugar, a Samantha Morton é responsável por uma das melhores, se não a melhor sequência do longa, como a bruxa Circe, e não vai me surpreender nem um pouco se ela receber uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante, já que ela aproveita a única cena que ela tem ao máximo. É um trabalho simplesmente impressionante. E por fim, a Zendaya tem uma performance simbólica, porém significativa, como a deusa Atena, fazendo uso de expressões faciais que valem muito mais do que 1000 linhas de diálogo para contribuir de maneira crucial para o arco narrativo do protagonista. Nos aspectos técnicos, encontramos a área em que a Odisseia realmente brilha, com um trabalho visual, sonoro e estético, auxiliando tanto na visão ambiciosa do diretor, quanto no foco mais humano da história, interpretando aspectos fantasiosos da maneira mais palpável possível. Em primeiro lugar, a direção de fotografia do Hoyte van Hoytema é um verdadeiro deleite para os olhos, equilibrando um trabalho de iluminação que reforça a naturalidade e o realismo da interpretação do Christopher Nolan, com um escopo que ressalta a grandiosidade da narrativa. Em segundo lugar, a montagem da Jennifer Lame é crucial para fazer com que o espectador entre na mente do protagonista, deixando cada cena fluir pelo tempo que for necessário para que nós, como espectadores, possamos sentir o peso e a exaustão da jornada do Odisseu. Eu achei isso simplesmente genial. Em terceiro lugar, a direção de arte e o design de figurino são minimalistas, porém sensacionais,
servindo como um resgate aos filmes clássicos de espada e sandália, como Spartacus e Ben-Hur. Em quarto lugar, os departamentos de maquiagem e efeitos visuais trabalham em conjunto para trazer as sequências mais fantasiosas do poema A Vida de maneira essencialmente palpável e realista, resultando em algumas das sequências mais marcantes da carreira do Christopher Nolan como diretor. E em quinto lugar, o design de som e a trilha sonora original do Ludwig Göransson auxiliam na imersão completa do espectador na narrativa, com a trilha sonora do Ludwig Göransson utilizando instrumentos de bronze e cantos de guerra para tornar a experiência ainda mais autêntica. Resumindo, a Odisseia é um evento cinematográfico que somente Christopher Nolan seria capaz de criar, com a visão ambiciosa do diretor sendo auxiliada por um roteiro profundamente humano, ótimas performances do seu colossal elenco e aspectos técnicos que reforçam o caráter épico da narrativa, resultando em um verdadeiro milagre cinematográfico. Eu fecho essa resenha com uma nota 10 de 10, não tinha como ser outra. Corram para assistir esse filme no cinema na maior tela possível, porque vale muito a pena. Se vocês gostaram desse conteúdo, não se esqueçam de dar aquele apoio curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal e nas redes no Cinema com João Pedro, porque tudo isso me ajuda muito e não vai custar a vocês absolutamente nada. Lembrando que o meu primeiro livro já está à venda, o nome dele é A Crônica Francesa, a carta de amor de Wes Anderson à revista The New Yorker. Eu vou colocar todos os links para compra aqui na descrição. Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa resenha no Cinema com João Pedro. Até a próxima. Falou!